aqui essa celebração, né? Ele falou algo muito pertinente ao que eu quero trazer nessa noite. Falou sobre uma nova maneira de vermos Jesus, uma nova maneira de enxergar Jesus. Eu quero ler um texto no Evangelho João capítulo de número 9. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 11. Eu dei nome ao tema dessa mensagem, só com uma intervenção divina. Você já pode estar pensando um monte de coisa aí na sua vida. Só com uma intervenção divina. Diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e colocou-a nos olhos do cego. Então disse-lhe: vá, lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Contudo, ele próprio insistia: sou eu. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram-no. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Jesus, nós é diante da tua presença que nos colocamos, pedimos toda a intervenção do teu Espírito Santo para, com graça, com a tua bondade, com o teu amor, a tua palavra seja aqui nesta noite pregada, que haja entendimento, clareza, gere fé aos corações e proporcione a vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus está aqui diante de uma situação após ter vivido outras situações, inclusive algumas bem recentes, nós compartilhamos na conexão, quando no capítulo 8, a gente meditamos ali, compartilhando sobre a mulher adúltera, aquela mulher que foi surpreendida em um adultério, e aquela mulher levada pelos mestres da lei e fariseus até Jesus, para que fosse cumprido a lei, ela fosse apedrejada até a morte. E nós conhecemos o final da história, que a graça e o amor de Deus ali foi derramado sobre aquela mulher de maneira poderosíssima, que aquela mulher foi embora, perdoada, salva, restaurada, abençoada ali. No capítulo 8, Jesus também está lidando com as questões com os fariseus, sempre assim, os fariseus questionando, os fariseus não aceitam a Jesus, rejeita, e ele é muito rejeitado, é muito questionado, é interrogado, não aceitaram o testemunho de Jesus, quando Jesus diz ser a luz do mundo, eles não aceitaram aquilo, eles não tinham entendimento quem de fato era Jesus. Aí em seguida, no capítulo 9, diz que Jesus vê um cego, e no capítulo 9 ele vem tratar da cura de um cego de nascença, que gerou perguntas teológicas. Os discípulos perguntam para Jesus: explica para a gente aqui, quem foi que pecou? Porque o entendimento era que se alguém estivesse passando por um sofrimento, por uma doença, por alguma coisa, isso era resultado do pecado. É aquela mesma história dos amigos de Jó, que foram diante de Jó e começaram a falar: Jó, abre o jogo, Jó, fala o que foi que tu fez, tu é muito pecador. E nós sabemos que não era uma questão de pecado, era uma questão que Deus assim o permitiu que aquelas coisas acontecessem.
E na vida do menino, desse rapaz aqui já, o povo estava com esse pensamento, e os discípulos perguntam a Jesus, quem foi que pecou? Mas se nasceu cego, quem pecou? Porque para nascer cego, na cabeça deles, tinha que ter um pecado. Aí, não foi o menino, disse, foi os pais, quem foi que pecou? Ou seja, sempre perguntando alguma coisa, seria uma maldição hereditária? Né? Porque isso aconteceu, foi ele ou seus pais? Eles apresentam essas duas opções. Quem pecou? Foi ele ou seus pais? E Jesus fala assim, nenhuma opção nem a outra. Nem ele pecou, nem seus pais pecou. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse nele. E naquele ali caso, não era basicamente um pecado. Mesmo que eu e você, nós nascemos e somos pecadores. Mas era uma situação específica, que só com a intervenção de Deus seria solucionada. Não se tratava de algo que aconteceu durante a vida. O menino estava ali com 15, 16 anos e começou a ter alguns problemas na sua visão e ficou cego. Não, era algo muito mais. Esse homem nasceu com a deficiência. Diz a Bíblia que ele é cego de nascença. E Jesus ali veio naquela situação. Jesus ali vem e coloca as mãos naquela situação. E eu pergunto para você, qual situação que você precisa que Deus coloque as mãos? Qual situação que você está aqui nessa noite, ou aqui assistindo, aqui presencialmente ou na internet, que você tem uma necessidade, que você percebe que precisa ter uma intervenção divina, que Deus precisa colocar as mãos nessa história, que Deus precisa colocar as mãos nessa situação. Qual será essa situação que você, nesse momento aqui está refletindo no seu coração? Onde Deus precisa colocar as mãos? Aí você pensou em várias situações onde Deus precisa colocar as mãos. Eu quero dizer para você, permita Deus colocar as mãos. Permita Deus entrar na sua história. Porque foi isso que aconteceu na vida desse homem cego de nascença, só com a intervenção divina. Essas coisas lindas e que nós acreditamos que aconteceu na história da vida desse rapaz, poderia ter acontecido. Por quê? Porque a gente vê que só com a intervenção divina, no versículo de número 1, diz que Jesus viu o cego de nascença. Olha, às vezes, e na maioria delas, nós compartilhamos sobre isso também nas conexões. A maneira como Jesus vê e trata as pessoas e a maneira como o mundo vê e trata as pessoas. Os discípulos, eles querem investigar. Os discípulos, eles querem encontrar uma lógica espiritual, querem uma resposta, querem saber de quem é a culpa. Eles estão futucando mesmo. Mas em momento nenhum eles estão pensando na graça transformadora na vida de uma pessoa. Eles estão mexendo, mas o mais importante ali não é a pessoa, é a história. E Jesus não vê só a história, Jesus vê a pessoa e a história. Jesus viu o cego de nascença, Jesus viu o homem cego e a história daquele homem, ele nasceu daquele jeito. Mas o ser humano, ele não vê assim. O ser humano, ele vê o Paulo perseguidor. O ser humano, ele vê o Elimas mágico, feiticeiro. O ser humano, ele vê a mulher no tanque como uma mulher de vários relacionamentos. O ser humano, ele vê a mulher de muitos pecados, a mulher pecadora como alguém rejeitável. Mas Jesus não vê só a história, Jesus vê a pessoa. Jesus não vê você só a sua história, só o que você fez, só o que você praticou. Jesus vê a sua história e vê a sua pessoa. Jesus se importa com o ser humano. Jesus trata o ser humano como alguém importante. E isso não depende de como ele está conduzindo a vida. Isso depende da graça e do amor dele. Isso não depende de como ele direciona os seus passos, mas isso está alinhado, está colado com a graça e o amor de Deus. Jesus vê o ser humano, Jesus vê a pessoa. E eu bem sei o quanto é doloroso buscarmos respostas para as coisas, para algumas situações, tanto nossa quanto de outros. Nós queremos uma resposta. Quantos aqui não já tiveram em conflito? Por que isso acontece comigo?
E dentro dessa resposta a gente fica esmiuçando e buscando coisas. Às vezes, será que é o meu pecado? E foi o pecado, e por vezes mas a gente não sai dali, porque quando a gente fica futucando, buscando explicação, buscando coisas, a gente não sai do lugar, não melhora, só piora. Quantas as vezes eu piorei minha tristeza, meu estado de decepção, de vergonha comigo, buscando uma resposta, e por não encontrar resposta, o que é que acontece comigo? O que é que pode acontecer com você, na busca de uma resposta de coisas que não estão dando certo, de uma vida que não está alinhada com Deus, de situações que têm vindo sobre nós, contra nós, que nós dizemos, o que é que está acontecendo comigo? Será que foi pecado? Será que é porque eu não estou orando? Será que foi aquela mentira? E a gente começa a perguntar coisas que só nos traz culpa, só nos traz condenação. E às vezes as pessoas falam, e eu já falei, isso eu estou pagando pelos meus pecados. Você já ouviu alguém falar isso? Não pode deixar, até quando a gente vai evangelizar, pode deixar, eu estou pagando pelos meus pecados. Ou seja, é uma culpa que condena, é uma culpa que coloca a pessoa debaixo de um sofrimento que nunca muda, que nunca transforma. E eu vivi coisas semelhantes na minha vida. Culpa, pecado, nojeira, vergonha, decepção, família, a vida toda aí buscando que resposta, que ter resultado, pensamento. Será que Deus está me punindo? E às vezes a gente encontra alguém que fala, é a mão de Deus sobre você. Vai piorar. Será que isso está acontecendo comigo? Então, às vezes a gente vê dessa forma. E eu vivi uma vida sofrida, uma vida chorando por consequências do pecado, sim, mas que estava faltando era uma luz. Que estava faltando é que um caminho fosse traçado para a história, que estava faltando é que algo viesse na minha vida, o que estava faltando era que alguém viesse curar a minha cegueira. Porque no momento que eu estava olhando para as circunstâncias e querendo buscar uma resposta, achando que a resposta estava, que de alguma forma ia convencer e mudar meu coração, eu não estava vendo da maneira certa. E eu pego a frase do pastor Nires para mim e para você nessa noite. É noite de ver a Jesus de uma maneira diferente. É noite de ver a Jesus de uma forma diferente. Então, alguns questionamentos foram feitos, tanto por mim quanto por muitas pessoas a respeito da minha vida. Muitos questionamentos. A única resposta foi e será: a graça alcançou a minha vida. A graça mudou a minha história. Quando perdido, cego, Ele me deu uma condução, Ele me deu uma direção. Não tem outras respostas, não tem explicação. Eu lembro-me que eu gastei noites tentando achar uma resposta para uma situação pessoal. O pastor Niles gastou noites orando. Uma frase dele comigo foi: eu passei a noite debruçado para encontrar algo. E a minha conclusão foi Deus falando para mim: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não tem lógica, não tem explicação. A graça de Deus me sustentou. Então, só com uma intervenção divina na minha história e na sua história. E só uma intervenção divina de alguém que não vê apenas a história, mas que vê o ser humano. E Jesus é esta pessoa. Jesus não vê apenas a sua história, mas Jesus vê você. Jesus se importa com você e quer consertar a minha e a sua história. Amém? Amém. Já no versículo 3 do texto, do capítulo 9, diz: disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Versículo 5. Versículo 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Jesus vê que o momento era de uma ação. Notem que
Jesus está falando de algo importante, da caminhada dele, da história dele. Eu vim para realizar uma obra, eu vim para um cumprimento. E ele vê que aquele momento é um momento de urgência. É mais necessário agora acontecer um milagre na vida daquele homem do que analisar o histórico familiar, do que analisar a conduta dele, do que analisar se ele precisa de uma terapia, de um psicólogo, de um psiquiatra, se ele precisa de um tempo de a sós com Deus. É mais importante naquele momento, ainda que todas essas coisas sejam necessárias e poderão ser direcionadas, mas é mais importante naquele momento a cura daquele homem. É mais importante tratar a deficiência daquele homem. A situação requer uma ação de misericórdia. A resposta de Jesus, eu resumi, quando ele responde aos seus discípulos, não ele nem os pais deles, e isso aconteceu, Jesus está respondendo assim para eles: a situação requer uma ação de misericórdia e não de investigação. Deixa a investigação para depois, mas deixa a ação de Deus se manifestar. E pegando uma base para essa história desse conflito, de sofrimento, Deus permitiu, Deus não permitiu, não poderia ser diferente, porque Deus usou tal situação. Aí sabe quando a gente começa a fazer essas perguntas? A gente está achando que se fôssemos nós no lugar de Deus, Tim Keller, o Todo-Poderoso, nós faríamos melhor. Então por quê? Mas mais. Minha esposa ficou um tempo perguntando assim, mas por que Deus matou meu filho? Por que aconteceu isso? As pessoas perguntavam para ela, mas você é uma cristã, como é que Deus faz isso? E o pastor Nili disse assim: quantos dias de vida teve? 5. Agradece a Deus pelos 5 dias de vida, porque tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle, é para o louvor dEle. Deus permitiu 5 dias, agradeça a Deus pelos 5 dias. Deus está no controle das coisas. Um teólogo escocês, ele diz que a resposta de Jesus não significa que Deus intencionalmente fez a criança nascer cega, para depois de muitos anos revelar sua glória, tirando-lhe a cegueira. Pensar assim seria uma afronta ao caráter de Deus. O sentido é que Deus é soberano sobre a infelicidade da cegueira da criança. E quando ela se tornou adulta, a fez recuperar a vista, a fim de que visse a glória de Deus na face de Cristo. Sabe o que me trouxe até aqui? O mesmo que trouxe você, a nossa história. Trouxe a gente até dizer que nós hoje somos discípulos e que servimos a Deus e que somos um líder, somos um pastor, foi a nossa história. E tudo isso podemos encaixar aqui e afirmar que tudo isso aconteceu para que se manifestasse a obra de Deus na nossa história, para que se manifestasse a obra de Deus na nossa vida. Mas às vezes acontecem coisas que o que parece aos discípulos e aos fariseus um sinal de ausência de Deus, para Jesus é um sinal da manifestação de Deus como luz do mundo. O que para os discípulos aquele sofrimento é falta de Deus, é o pecado, para Jesus aquilo é uma oportunidade da manifestação da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Jesus vê que o momento é um momento de ação. O tempo é agora. Haverá um tempo que não pode agir. Ele fala, enquanto é dia pode fazer. Então ele está dizendo, enquanto é noite não dá para fazer, haverá um tempo. E chega ali uma luz que dá direção, e é o que chega na minha vida e na sua vida. Em João capítulo 8, no versículo 12, Jesus está tendo essa conversa e ele fala, eu sou a luz do mundo. 8:12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, ele dá uma condução para a minha história e para a sua história, né? E o texto que Murilo leu aqui, porque Jesus, como luz do mundo, ele vira para os seus discípulos, para a igreja e diz, vós sois a luz do mundo. É um testemunho que marca, é um testemunho que causa impacto. Ele contou uma história aqui, nessa noite, a respeito do filho de Maico e de Cris, de Mateuzinho, e vê como as coisas mudaram, havia luz naquele lugar. A igreja coloca os pés em um lugar, em uma família, em um local de trabalho, num hospital, em um presídio, em um lugar de uma pessoa abandonada, a luz de Deus brilhando. A luz de Deus
conduzindo a história, é luz que dá direção, é luz que você não fica mais sem saber o que fazer, mas sempre tem uma direção, sempre tem clareza, porque o lugar do homem sem Deus é a escuridão. É por isso que Jesus nos tirou de lá. A Bíblia fala que Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Em João 3, do versículo 16 ao 21. Diz assim: porque Deus, aleluia, tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, é uma intervenção de Deus no mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. A luz está aí. A luz é manifestada a todos os homens. A luz é Jesus. A luz é o Espírito Santo através da igreja. A luz está aí. Jesus é a luz do mundo. A igreja, luz do mundo testemunhando. O amor de Deus trazendo luz. Eu e você. Não temos uma cegueira física, mas podemos estar cegos, endurecidos, para que uma intervenção divina se conclua em nossa vida hoje. Podemos estar com a cegueira. A Bíblia fala que o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Pode ter uma ação maligna, prendendo, dominando, controlando. E diz que era para que não creia e não resplandeça a luz do Evangelho. Há um domínio na vida de muitas pessoas que não creem, porque é um domínio satânico. Há um espírito dominando. Mas o diabo vive pecando desde o início, mas para isso manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, para quebrar, para anular, para cancelar as obras do diabo. Pode ter uma intervenção maligna, pode haver uma cegueira que impede ser curado. Se lemos João 12, versículo 35. Algo que foi lá Isaías, houve essa profecia. Jesus diz assim: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Olha o que é uma dureza de coração. Deus fazendo tanta coisa na história. Olha o que uma dureza de coração pode trazer na vida de uma pessoa. A pessoa é impedida, pela dureza do coração, de ser curada, de ser restaurada, de ser resgatada, porque o coração está endurecido. Só com uma intervenção divina. Porque é com a intervenção divina que coisas inacreditáveis acontece na minha vida e na sua vida, na nossa história. No capítulo 9, quando fala que Jesus ali, que cura este homem, do versículo 6 ao versículo 11. Aleluia. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-lhe aos olhos do homem. Então disse: vai, lava-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se
e voltou vendo. Seus vizinhos, os que anteriormente tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram-nos eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Coisas inacreditáveis acontecem. Vocês notem que, nesse exato momento, os vizinhos não acreditavam. Os vizinhos vão interrogar ele e perguntam para ele: é você mesmo? O que foi que aconteceu? E o cara fala: sou eu. Mas eles não acreditam. E levam, a história deles aqui, ele faz 3 declarações nesse texto. 3 declarações importantes feitas por este homem a respeito de Jesus. E eu torno a pegar a frase inicial do pastor Niles: precisamos ver Jesus de maneira diferente. 3 declarações é feita por esse homem, muito importante. Primeiro, ele é interrogado pelos vizinhos. E ele diz, quando os vizinhos: quem foi? Ele fala: um homem chamado Jesus. Nesse momento, ele está vendo Jesus apenas como um homem que tem um nome. Os fariseus o interrogam ele, e ele torna a assumir, de fato, o que tinha acontecido. Os fariseus procuram os pais deles, para conversar e perguntar. Os pais deles, com medo, eles não assumem e falam: procura ele, é de maior de idade, saiu dessa, eu não vou assumir a história. E quando procura ele mais uma vez, interrogado mais uma vez, ele responde, no versículo 11. Versículo 17. Tornaram, pois, perguntar ao cego: que dizes você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. Primeira vez ele responde que ele está vendo Jesus como um homem. Agora ele está vendo Jesus como um profeta. E em função dele assumir a sua vida, assumir o milagre, assumir que foi Jesus que fez, ele é expulso daquele lugar. E Jesus fica sabendo que aquele homem é expulso daquele lugar. E agora ele vai ter um tempo com Jesus. Ele teve um tempo com os seus vizinhos, ele teve um tempo com os fariseus, e agora ele tem um tempo com Jesus. E quando ele tem esse tempo com Jesus, versículo 35, Jesus ouviu que o haviam expulsado. Ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Aleluia. Agora, nesse momento, ele está vendo Jesus como Deus, porque só Deus deve ser adorado. Nesse momento, ele não está vendo mais Jesus como um homem. Nesse momento, ele não está vendo mais Jesus como um profeta. Nesse momento, agora, ele vê Jesus como Deus. E eu não sei qual foi a atitude dele de adoração, se dobrou os seus joelhos, se jogou no chão, se chorou, se começou a falar. Eu sei que ele o adorou. Eu sei que ele exaltou, eu sei que ele engrandeceu a Deus. Mas isso só pode acontecer com a intervenção divina. Coisas inacreditáveis acontecem na minha e na sua história. Só uma intervenção divina traria luz a um mundo perdido em trevas no pecado. Só uma intervenção divina traria luz que lhe proporcionasse a você e a sua família a estarem aqui servindo a Deus. Só uma intervenção divina, assim como na vida do cego, pode acontecer na história da vida de muitas pessoas aqui neste lugar. A luz chegou para trazer salvação. Há uma importância de tomar um passo, decidindo entre viver na luz e continuar nas trevas. E essa importância, essa responsabilidade é sua. Jesus está aqui, aleluia. Jesus dá um comando. Disse: vai e lava, e ele foi e lavou. O cego obedeceu ao comando, foi lavar-se. Mas imagino eu, e você também pode pensar comigo, que ele não foi ali sozinho. Ele era cego. Alguém o levou até o tanque. Ele pode ter, inclusive, voltado sozinho,
Porque ele foi e não voltou mais o mesmo homem. Ele foi e voltou vendo. Mas ele simplesmente obedeceu uma voz de comando. Teria ele dificuldade de ir? Sim. Ele era cego. Talvez poderia ser tímido e não queria que ninguém o levasse. Mas ele foi. Uma voz de comando. Quando a gente ouve a voz de Jesus no nosso coração, não tem segunda opção. É obedecer. Deus está falando com você. Jesus vê você e a sua história. Jesus vê o momento e de ação, que o momento é agora, é hoje. Coisas inacreditáveis acontecerão em sua vida. Vai de uma cura física a mudanças gerais de vida que impactarão outras vidas, assim como na vida deste homem. Só uma intervenção de vida divina, sendo que a única ação do homem foi obedecer. A única ação sua nessa noite é obedecer. Eu convido todos a se colocarem de pé. Naquele dia, a história está aqui. Foi com um cego de nascença. Hoje é com você. Diga para a pessoa que está do seu lado, hoje é com você. Ou Deus entrará em sua vida, ou você continuará como o Senhor da sua vida. O cego reconhece a Jesus como Senhor. Eu convido aqueles que querem submeter a vida a Jesus. Aleluia. Que querem render-se a Jesus. Talvez você já tenha feito isso várias vezes. Talvez você já tenha buscado de várias formas. Você é um cristão, você é um batizado nas águas, você fala até em línguas estranhas. Deus é com você. Mas você precisa mudar a maneira de ver Jesus hoje. Não é ver Jesus como... o nome de Jesus é poderoso. Sim, é. Jesus é um profeta. Vê Jesus como Deus. É uma questão de visão nessa noite. Tem fé, sim, mas tem visão. Talvez você que está aqui nessa noite também nunca tomou esse passo de fé e decisão. São muitas palavras ouvidas, mas há um coração endurecido. Não é fácil sair do seu lugar sozinho. Você não sabe como andar quando há uma cegueira. Precisa que alguém o acompanhe. E tem várias pessoas aqui neste lugar, próximo a você, que pode acompanhar você a sair do seu lugar nessa noite. Pode sair, venha. Convido você que quer submeter a sua vida, não apenas parte dela. Com Jesus é inteiro na presença dele, mas toda. Uma intervenção de Deus sobre você. Essa palavra comunicou muito ao meu coração durante esse dia, e com certeza está comunicando ao coração de muitas pessoas aqui neste lugar. É uma intervenção divina na vida de jovens, de adolescentes, de senhor, de senhora, de famílias nesse lugar. É pessoas saindo do lugar dizendo: Senhor, eu preciso de uma intervenção tua. Quem sabe durante muitos anos você vai repetir nessa noite: Senhor, me converta agora. Eu entrego minha vida a ti agora. Eu tenho uma experiência muito de longe, e agora eu estou próximo de ti. Agora eu estou vendo o Senhor. Não adianta eu estar com os olhos abertos simplesmente. Eu preciso ver Jesus como Deus. Convido você ainda a sair do seu lugar. Nós vamos louvar. Nós vamos adorar ao Senhor. Depois nós vamos orar. Mas durante que estiver sendo ministrado esse louvor, essa música, feche seus olhos. Aí onde você está também, feche seus olhos. Renda-se ao Senhor. Submeta-se ao Senhor. Não resista a uma voz que é do Espírito. Mas por tua graça, refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, maravilhosa graça de Deus. Que salva o pecador.
Só Jesus. Você pode estar com uma situação, olhe para ela. Talvez você tenha uma situação dizendo só Jesus. Esse é o melhor momento da história da vida de qualquer pessoa. É quando elas abrem o coração e reconhecem só Jesus. Eu gostaria de chamar os pastores aqui, os presbíteros desta igreja, para estar colocando as mãos sobre você. Só Jesus. Pessoas que olham para si e falam só Jesus. Só Jesus na minha família, só Jesus na minha casa, só Jesus na minha história. É com você que Ele está falando. Só Jesus, só Jesus. Senhor, aqui estes que vieram à frente, cada um com uma situação diante do Senhor, crendo numa intervenção divina hoje, agora, nesse exato momento que estão sendo tocados por esses pastores aqui neste lugar, estes que o Senhor ungiu, estes que o Senhor separou para abençoar este povo. Isso está sendo feito agora. Cadeias estão sendo quebradas agora. Pessoas estão sendo livres de vícios agora. Pessoas que já perderam a esperança. Há uma intervenção divina, limpando agora a vista dessas pessoas. Os olhos estão sendo abertos. Mente e corações estão sendo abertos para o penetrar da palavra de Deus. Ó Jesus, assim como naquele dia, na vida daquele homem, o Senhor deste uma voz de comando, e ele obedeceu, e o Senhor o curou, o Senhor andou com ele, o Senhor foi até ele, e o Senhor levou para ele a tua presença, e ele não era mais, não apenas cego, mas não era mais o mesmo homem. Aconteça isto nessa noite, na vida deste senhor, desta senhora, deste jovem, deste adolescente. Senhor, estes que de várias formas têm uma situação que precisa de uma intervenção de Deus, entra na história da vida dessa pessoa, entra na história, coloca as tuas mãos, Senhor, mexe, sacode, arranca, traz restauração e vida para a glória e louvor do teu nome. Cura a enfermidade agora, pessoas doentes agora, cura, Senhor, restaura a saúde física agora. Oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastor Níris. Enxerga o Cristo vivo. Fecha seus olhos aí enquanto os instrumentos tocam. E você de olhos fechados você vai ver. Ah, não é desses olhos que você precisa. É dos olhos espirituais. Jesus te ama. Você pertence a Ele. O que você sente não define quem você é. É o que Jesus fez que define quem você é.
Você é definido pelo preço que Jesus pagou. Você é definido pelo que Ele fez. Se Ele fez, você vale. Se Ele conquistou, é seu. Se Ele decretou, tome posse. Aleluia. É seu. Receba paz no coração. Receba restauração. Receba plenitude. É seu por direito. O diabo é ladrão. Ele não vem senão matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A gente vai cantar só as vozes maravilhosas da graça de Deus. Você que veio à frente de olhos fechados, você vai cantar agora, ó. Isso, só as vozes. Graça, graça, graça que te alcançou. Graça, graça, graça. Tá sentindo? E agora você vai dizer o quê? Eu posso enxergar. Você pode. Você está vendo de olhos fechados e cantando sobre essa obra. Morreu em meu lugar, para que eu pudesse viver. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus é maravilhoso. Nós começamos a celebração dizendo que iremos ver Jesus de um modo diferente. Essa semana é uma semana de conhecer um outro lado de Jesus, ser poético sobre Jesus e viver esse novo Jesus, que na verdade é o mesmo e que a gente cada dia descobre mais um pouco dessa imensurável graça. Amém? Que Deus abençoe você, que te conceda uma semana poderosa. A gente lembrar só para você que terça e quinta de manhã tem aquela funcional com Robinho e Ju. Agora tem um detalhe: se eu estou vivo, então quer dizer que é boa. Pode vir, tá? Deus te abençoe.